bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos continuar o nosso devocional. Hoje nós vamos ler o livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá, vamos começar? 1 Timóteo 3. Ajeitar aqui. 1 Timóteo 3. Bispos e diáconos. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nova e nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar a sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois alguém que não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, amigos de muitos vinho e nem Os diáconos igualmente devem ser dignos, homem de palavras, não amigo de muito vinho, nem de lucro desonesto. Devem apegar-se ao ministério com fé e com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois que não houver nada contra eles que atue como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo. Escrevo-lhes essas coisas, embora espere vê-lo brevemente. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna, fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito e visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Aqui ele está falando de Jesus. Esse texto ele começa falando, na verdade ele passa o tempo todo falando sobre o perfil daquele que serve na casa do Senhor. Qual é o perfil? E eu acho interessante que ele repete 2 vezes sobre o comportamento do homem, que é o padrão, né, de servir na casa do Senhor. Ele diz assim, ó, eu vou ler novamente, porque eu achei muito interessante. Ele diz assim, o diácono deve ser marido de uma só mulher, governar seus bens, seus filhos e sua própria casa. Aquele que não governa bem dentro de casa não sabe fazer nada fora. E ele diz sobre as mulheres. Já a mulher, igualmente, seja digna, não caluniadora, mas sóbrias e confiáveis em tudo. 2 vezes também ele fala sobre bebida alcoólica. Não pode ser muito dado ao vinho. Aí tem aquela grande polêmica dentro das igrejas, né? Bebida alcoólica pode ou não pode? Gente, sinceramente, a partir do terceiro copo, a partir do o início do final do segundo copo e o início do terceiro já é pecado. A minha pergunta para você é: você fica só nesses 2 copos? Se você ficar ali, tá tudo certo para você. Não tem problema nenhum. Mas o início do terceiro copo reside o seu pecado. Aí eu te pergunto, você consegue se controlar? Você consegue ser uma pessoa que bebe 1 copo de alguma coisa alcoólica? Se você for uma pessoa que bebe 1 copo de alguma coisa alcoólica, Amanda tá aqui. Fala presente, Amanda, que eu te vi entrando. Ela bebe 1 copo de alguma coisa. Quando ela bebe? Eu às vezes vejo ela bebendo assim, ela, 1 copo só.
Ela nunca passa disso. Quando aí ela consegue, mas ela consegue real. Ela, quando ela bebe, ela tem essa consciência. Eu não bebo. Mas se eu beber, ano passado eu bebi uma única vez. E quando eu bebi meio copo. Por quê? Primeiro que eu sou alérgica a álcool. Nossa, Poliana, essa pandemia é um desafio pra mim. Não é todo álcool que eu posso passar na minha mão. E segundo, que é pecado. A partir do terceiro copo é pecado. Porque é ali que você vai ficar bem leve, bem, começando a bem. Ah, mas eu sou resistente. Tá bom, gente, tudo bem, ok, parabéns pra você. Ah, é resistente, que bom, vai nessa sua resistência. Eu quero saber se com essa sua resistência você vai entrar no céu. Só isso que eu quero saber. Se você entrar no céu, aí lá no céu a gente conversa. Entra no gozo do teu Senhor. Se você acha que é a sua resistência que vai mandar. Porque tem pessoas que acham que porque o corpo dele tolera um pouco mais de álcool, que isso não é errado, que isso tá ok. E não tá. Não tem nada ok. Sabe, às vezes, eu já falei pra vocês que as coisas desse mundo, elas são feitas pra nos seduzir. Sabe, é tudo um complemento mental. É só você colocar na cabeça. A partir do terceiro copo, eu não lido. Se forem bebidas mais fortes, sei lá, tipo assim, cachaça. É um negócio que você beber a segunda dose, você já tá fora de si. Não gosta de perder o gosto e o sentido, nem eu, Amanda. Mas a palavra de Deus diz isso, que a gente não pode perder o gosto mesmo e o sentido. É exatamente isso, diz isso lá em Provérbios. A pessoa que bebe a partir do terceiro copo, ela não sente gosto de mais nada. Às vezes a gente não se observa, a gente não entende que existem coisas que nos levam ao fracasso. E são os pequenos detalhes. Vocês acham que as grandes coisas que vão te levar para o fracasso? As grandes coisas, elas explodem depois de muitas pequenas coisas. E consumir a partir do terceiro copo para bebidas normais e a partir do segundo copo para bebidas bem quentes, bem fortes, é uma delas. Esse texto ele começa falando a característica de um homem, seja homem ou de uma mulher só. Irrepreensível, uma pessoa zelosa, uma pessoa que cuida bem dentro de casa. O que eu falei para vocês? Gente, o simples importa, o simples funciona. A gente fez uma conversa dessa essa semana. O simples funciona, o simples importa. É o simples que vai fazer diferença. Quem é você da porta para casa, da sua casa para dentro, vai determinar quem vai ser você no céu ou não. Porque da porta para fora a gente se segura, a gente se controla na maioria das vezes. E da porta para dentro, Deus entregou pra gente a nossa família. Este século ele tá fazendo questão, mas questão absoluta de diminuir o valor da família. Aqui em Brasília existem muitos prédios de verdade. Tem sido construído cada vez mais prédios. Antes a gente era uma cidade bem arborizada e agora eu vou ler aqui. Olha, um dia eu tomava um a dois copos de vinho, mas 2 copos de vinho é muito. Só que um dia o inimigo me envergonhou. Então eu entendi que a partir daquele dia eu não colocaria bebida na minha boca. Parabéns. É porque vinho é muito forte também. A partir do segundo copo do vinho, é isso que a gente precisa de entender. O vinho não é fraco, o vinho é forte. O vinho, quando a pessoa quer beber ela no sentido real, é meia taça. Ah, vou beber aqui meia taça para experimentar o sabor. Se você quer sentir, na verdade, se a pessoa quer beber bebida alcoólica, ela experimenta experimentar mesmo, é tomar ali meia tacinha para acompanhar alguém. Meia taça. Uma taça é muito. 2 taças é demais, a gente se envergonha mesmo. Não tem jeito, a gente fica leve demais, a gente perde o sentido e o sabor, como a Amanda disse. Quem bebe 2 taças de vinho é real, ela perde o sentido e o sabor. Não tem comprovação. Uma pincelada aqui para vocês. A gente pode consumir 0,005 mililitros de álcool por litro de sangue, né? Mais ou menos isso. Se você beber 1/4 de uma taça, você pode dirigir. Se você beber meia taça de vinho, pode ser que você fique penhorada. Mas se você beber 1 taça de vinho, com certeza você vai ficar penhorada.
A ideia é que nunca ultrapasse 0,005 mililitros de água. Ah, Paulo, mas isso é muito pouco. Então pronto, é isso que você pode beber. É isso que vai fazer você não perder o sentido. O que eu posso beber? Caso você coma, né, um copo de cerveja pequeno, não uma lata. A gente sempre tem que observar essas coisas. O que eu posso beber, que eu posso dirigir? É bem ali que não reside pecado. Talvez um golinho a mais, mas assim, a beber a ponto de ficar penhorado, né? Com o carro penhorado, levar uma multa de R$ 2.000 é pesado, quase 3 na verdade. Enfim, esse é o nosso limite. Qual é o limite de um cristão? O limite de um cristão é onde ele começa a não poder fazer o que tem que ser feito. É isso. Um vinho é meia taça, experimentar o sabor. Aí é isso, porque o inimigo com certeza vai envergonhar a gente mais cedo ou mais tarde com 2 taças de vinho, com certeza. Porque às vezes a gente tá normal, assim, só que a gente tá leve demais e a gente acaba fazendo coisas que não deveria fazer, a gente acaba se soltando de uma forma que não deveria soltar. Eu amo o livro de Provérbios, eu amo de verdade. Em vários capítulos, inclusive a gente já fez, esse foi o livro que a gente iniciou o ano de 2021. Em vários capítulos, a Bíblia, ela compara a pessoa que bebe a um palhaço. Uau! Ela diz que o comportamento de uma pessoa que bebe é um palhaço. Quando uma pessoa está alcoolizada, a palavra de Deus diz que ela é um palhaço. Não sou eu, não. Só lê. Você tá com preguiça de ler? Tem os devocionais. Aí você fala, meu Deus, mas o devocional demora, às vezes demora, não dá pra assistir os 31 tão rápido. Põe no acelerado no YouTube. Meu YouTube é a mesma coisa. Poliana Damascena. Mesma coisa daqui do Instagram. Então, a palavra de Deus te compara a um palhaço. E você quer fazer o que com isso? É isso que você quer? Eu só quero saber, porque cada dia conta. Não é assim, às vezes as pessoas vivem esperando o futuro. Você sabe que a ansiedade é isso, é a gente viver esperando o futuro. Só que, na verdade, a nossa entrada ou não no céu, ela é assim, do dia a dia. No dia tal, do ano tal, na hora tal, você fez isso. Então, todos aqueles pecados que a gente cometeu, se a gente tem a consciência deles, é extremamente importante a gente confessar, pedir perdão e não fazer mais. Confessar, pedir perdão e não fazer mais. Porque com certeza o inimigo da nossa alma vai falar assim, olha, aquele dia a Poliana fez isso, isso e isso. E aí Jesus vai vir, ó, peraí, mas neste dia ela pediu perdão, ela confessou e acabou. Eu a perdoei. Eu já bebi vinho, mas como amo suco de uva, virei copo de 200 ml de uma vez. Ou seja, não serviu para beber vinho, não serviu para beber vinho. Ficaria embriagada fácil, fácil. Mas é porque você vai num... Você vai no... na vibe do suco, entendeu? Quem bebe suco assim, bebe de guti-guti. Quem bebe bebida alcoólica, ela não pode beber de guti-guti, tem que ser assim, ó, bem pouquinho. Eu não bebo, gente, eu não bebo. Se vocês me verem bebendo, é algo que é inusitado. É uma coisa que não acontece. Assim, uma vez no ano, meia taça e olhe lá. É quando tem alguém que me inspira e fala que o sabor daquilo ali é extremamente gostoso. Então, talvez seja meia tacinha pra ver. Talvez. Existem anos que eu passo o ano inteiro sem beber nada. Mas vamos voltar aqui. Então, ele fala sobre, e ele continua falando que o perfil daquela pessoa que está no Senhor, que está servindo no Senhor, é homem de uma mulher só, é zeloso com a própria casa. E aqui ele fala de detalhes. Ele fala, olha, se você não cuida da sua família, como você vai cuidar das coisas do Senhor? Como você vai servir na igreja? A primeira coisa que uma pessoa de Deus precisa é servir dentro de casa. E a gente falava que o simples importa. E ele chama a atenção das mulheres, para as mulheres que servem na casa de Deus, para que elas sejam dignas igualmente, não caluniadoras, mas mais sóbrias e confiáveis em tudo. Aí eu te pergunto, como anda o teu coração? Como anda a tua dignidade? Como anda a tua confiabilidade? Olha só, quando a gente lida com as coisas do Senhor, eu mesmo,
como líder de discipulado, né? Que lidero aí mulheres, cuidando também do Instagram, que cuido também de algumas mulheres. Se eu não for confiável, como as pessoas vão, né, se abrir, tentar ajuda, tentar melhorar? Não tem como. Uma mulher, ela precisa ser confiável. Imagina se eu não fosse confiável, vocês não estariam aqui. Ninguém estava acordando às 5h45 da manhã, num domingo, para ver um devocional com uma pessoa que não é confiável. E quando ele vai falar sobre as mulheres, ele fala, não ser caluniadora. Olha, eu vou falar aqui uma coisa muito séria para vocês. Eu vou falar sobre relacionamentos que eu lembrei agora. Você quer saber se a mulher é caluniadora ou não? Caluniadora ou não? É quando ela se separa. Porque quando a mulher se separa, gente, meu Deus, a primeira coisa que ela quer fazer é acabar com a raça do marido dela. E às vezes, de verdade, o erro do casamento é assim, 80% dela e 20% dele. A calúnia, ela tá dentro de você. Eu vou dar um exemplo nacional para vocês entenderem. Aquela blogueira Maíra Card e aquela blogueira também Rafa Kalimann. Eu vou falar delas porque eu já fiz um post uma vez sobre elas e deu o que falar. As pessoas gostaram e outras pessoas não gostaram. Teve gente que concordou, teve gente que não concordou, mas eu acho que foi bem pertinente, ponto final. E depois, uma menina, um ano depois, uma menina disse que tinha pintado tudo, mas tinha esquecido uma tela e ver se eu tinha de resgate. Eu consegui ir nos arquivos arquivados do Instagram, enfim, achei, republiquei. O pessoal gostou e teve uns que não gostaram. E eu vou falar o que eu disse naquele dia. Naquele dia eu comentava, porque foi perto daquela separação dela da Maíra Card. Como é Maíra Card mesmo, gente? Aquela, vocês sabem que é aquele Arthur, não sei o que lá. E elas têm um filhinho. Quando ela se separou dele, ela pintou, ela fez... Nossa, ela acabou com a raça dele. Como se ele fosse um monstro, psicopata, sociopata, sabe? Era como se ela quisesse que a sociedade inteira... Ela jogou todas as titicas no ventilador. Ela fez lives... Arthur Aguiar, mas qual que é o nome da mulher dele? É Maíra... Maíra o quê? É a Maíra. Ela fez lives de 10 minutos, de 15 minutos, só para falar mal dele. Ela contava detalhes vindos da parte dela, porque numa história, principalmente depois de atuar na esfera jurídica, eu vejo que uma história tem um lado, outro lado e a verdade. Porque quando eu vou contar a minha história, é isso, Maíra Card, né? Maíra Card, ela mesma. E quando eu vou contar a história, eu conto do meu lado. Quando o outro vai contar a história, conta do outro lado. Só que existe a verdade. Eu vou contar para vocês que uma história tem vários lados e isso eu vou usar a palavra, os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você fala assim, Poliana, o que é Mateus, Marcos, Lucas e João? É a mesma história. É Jesus na Terra, contadas em 4 versões diferentes. Aí a gente já vê, João traz uma vertente do amor, Lucas fala muito sobre a vida de oração de Jesus. E detalhe, Lucas conta Jesus de ouvir falar. Lucas conta Jesus pela ótica dos discípulos, porque ele não era discípulo de Jesus face a face. Mateus, ele já vai ali na parte histórica. Marcos, ele também ele conta em uma versão mais resumida, mas mais intensa também. Ele fala de um Cristo que era segundo o coração dele. É muito interessante. Marcos conta sobre disciplina, sobre a vida, como era que eles teriam que agir agora. É muito interessante. Cada um conta a mesma história de 3 lados diferentes. Deixa eu ver essa história aqui, Mateus. Mas deixa eu ver o que João diz dela, o que Marcos diz dela, e o que Lucas diz dessa história.
Claro que tem algumas histórias que tem em Mateus, outras que tem só em Marcos, uma que tem só em Lucas e outras em João. Mas a regra geral é contando exatamente, né? Deixa eu ver aqui quando Jesus foi crucificado, o que cada um falou dele. Era muito interessante. Muito, muito, muito legal. Ó, um exemplo, quando Pedro nega Jesus, os outros discípulos falam, um discípulo negou Jesus. Quando Pedro nega João fala, foi Pedro que negou Jesus, porque eles tinham uma disputinha ali entre quem era o mais amado por Jesus. Diversas vezes a gente vê Pedro disputando com João o amor de Jesus. Então, na hora que tinha que apontar Pedro, a primeira coisa que ele fez foi Pedro. Então a gente descobre que aquele discípulo era Pedro por causa de João. E é muito interessante. Então, quando eles terminaram, a Maíra Card e o Arthur Aguiar, ela simplesmente destruiu a imagem dele. Ela queria aniquilar ele. Ela fez de tal forma que ele perdeu contratos de publicidade. Não quiseram mais contratar ele para trabalhar em diversas áreas. Porque quem vai querer contratar um traidor? É igual esse serial killer que tá aí solto. Alguém vai querer dar emprego para um homem desse? Não vai. Vamos supor que ele queira um emprego. Ninguém quer dar um emprego para ele. Então ela queria destruir. É isso que este século quer fazer com as pessoas. Ele não quer apenas tirar ela da sua vida. Ela quer, além de tirar da sua vida, ele quer que você seja destruído, entende? É isso que vem a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é assim, não é que eu não gosto da Poliana, é que além de eu não gostar da Poliana, eu quero destruir ela, eu quero aniquilar ela, eu quero que ela seja banida, eu quero, assim, se tudo der certo, se os meus planos todos der certo, ela morre. Se tudo correr conforme o planejado, ela ainda morre. É tipo isso, é isso que é a cultura do cancelamento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho minhas redes sociais desde o dia 1 desse Instagram, desde o dia 1. Eu tinha o Snapchat, tudo. E eu digo a vocês, eu nunca, eu acho que eu fiz meu Instagram em 2013. E eu nunca fui no Instagram de ninguém. Vocês nunca, pode pesquisar em qualquer Instagram que vocês quiserem, da face da terra. Não tem um comentário meu, nem no direct e nem nos comentários abaixo de foto e nada de coisas que eu não concordo. Sabe por quê? Não concordo com o que tal pessoa fala? Eu simplesmente deleto aquela pessoa da minha vida. Eu vou ali, ó, pego o botão de seguir, unfollow, pronto. Acabou, chega. E se a pessoa me irritar muito, ó, tipo assim, bloqueada. Eu não quero nem ter menção dessa pessoa. Se a pessoa é totalmente contra os meus princípios, os meus valores, é assim que eu faço. E se a pessoa, eu sigo a pessoa, eu admirava a pessoa, eu admirava você, agora eu não admiro mais. Que bom. Igual teve um dia que eu falei para as pessoas aqui, não me marque sorteio. Eu fiz stories. Nossa, veio uma chuva de gente. Nossa, eu admirava você, agora eu não admiro mais. Isso não é postura de mulher de Deus. Bloqueada. Eu bloqueei naquele dia umas 15 pessoas. Sabe por quê? Eu nunca fui no Instagram de ninguém falar uma linha. Vocês acham, tô falando sério, agora vamos falar sério. Vocês acham que isso não vai ser contabilizado no dia do juízo final? Ai, peraí, deixa eu dar aqui minha opinião. Ah, gente, me poupe, me economize. Vocês estão achando que isso não vai ser contabilizado? Você foi lá no Instagram de uma pessoa, denegrir ela, irritar ela, caluniar ela. E isso não vai ser contabilizado contra você no dia do juízo final. Nossa, que bom, né? Que bom. Eu espero mesmo que isso não vai ser. Espera, mas você espera sentado. Eu quero ver o que vai acontecer com essa geração quando ela chegar no céu. A gente não tem respeitado as pessoas, não. Enfim, e aí essa mulher destruiu esse homem, ele ficou na lama, ele ficou no pó. Ah, que ele tava passando meu cartão de crédito pra vagabunda tal, que ela usou essas palavras, desculpa aqui. Ah, que ele tava usando meu cartão de crédito no hotel de luxo tal. Gente, bloqueia o cartão de crédito, por que ela não bloqueou? Pra que ele tava com o cartão dele? Já estavam separados, já tinha mais de 10 dias.
Pra que ele estava com o cartão de crédito dela? Por que ela não ligou bloqueando? Você pode bloquear uma compra até 48 horas. Ah, ele tá com cartão de crédito, vai lá, bloqueia 48 horas. Na hora, o hotel, ele iria chegar nele e falar: oi, querido, tudo bem? É que a sua compra foi bloqueada, eu queria que você saísse daqui ou pagasse a vista. Gente, não precisava disso. Não precisava. Aí você sabe o que aconteceu um tempo depois? Eles voltaram. Eu acho bom, acho que tem que voltar mesmo. Eles têm uma família. Tem que voltar mesmo, porque vai ficar rodando de cama em cama, vai rodar de leito em leito. Tem que voltar mesmo. E aí, como é que ficou? Como é que fica o coração das pessoas? Como que ficou, gente? Seja sincero aqui comigo. Ah, ela foi traída, todo mundo tem que saber. Não, as pessoas não têm que saber, ela tem que resolver. Entre ela e ele. Eu não tô dizendo que vai voltar ou não. E eu quero falar de outro casal que eu falei que ia falar, que é da Rafa Kalimann e do Rodolfo. Eu comecei a acompanhar a Rafa Kalimann há muito tempo atrás. Eu acompanhei ela há muito tempo. Até depois da separação dela, eu acompanhava ela, eu segui ela nessa época. E eu não sigo ela hoje, porque o Instagram dela começou a me entregar coisas que eu não queria receber, entende? Ela tava começando pra mim. Mas enfim, ela é um amor de pessoa. A essência dela é linda. E ela, quando ela foi se separar do Rodolfo, do Israel e Rodolfo, que esse rapaz até participou agora do Big Brother, ela não contou nada. Nada. Ela usou do direito dela de permanecer em silêncio. Ela não falou nada. Todo mundo ficou especulando. Ah, que ele traiu ela, ele traiu ela, ele traiu ela. Ela não disse nada. Olha, ela levou mais de um ano para comentar esse assunto. E ela só falou esse assunto em praça pública, quando se tornou um assunto leve para ela. E quando se tornou um assunto leve para ela, ela falou: olha, ele me traiu na época e eu não consegui perdoá-lo. Eu perdoei, mas eu não quis seguir. E hoje a gente tá bem, a gente é amigo. Foi antes dela entrar no Big Brother, ela entrar. Que ela entrou em 2020, ele entrou em 2021. E ela falou: olha, eu recebi fotos deles dois, eu recebi tudo, veio pra mim, na minha mão, e aquilo ali foi pesado demais pra mim, eu não quis seguir. E ela falou de uma forma leve, de uma forma, né, até bonita. Ela só expôs a situação no dia que ela entendeu como ela poderia conversar com as pessoas sem denegrir a imagem dele. Pensa em um homem que não foi denegrido. Isso pra mim era nítido que ele tinha traído ela. Era nítido, era notável. Mas quando eles se separaram, ela fez questão de não destruir a carreira dele, de não destruir quem ele era. E depois, eu não assisto Big Brother, mas às vezes passa uns teaser assim no Instagram ou as pessoas comentando. Ela falou lá na casa do Big Brother em 2020 que ele foi o responsável por ela experimentar coisas e sentimentos que ela nunca tinha experimentado antes. Que ele foi o responsável por ela viver coisas que ela nunca tinha vivido, que os melhores sentimentos, que as melhores emoções, que as melhores sensações, que as melhores conversas da existência dela, ela teve com ele. E que não fazia sentido, né? Ela não querer mais ficar com ele, destruir tudo. Isso é que mostra quem não quer um cancelamento. Ela poderia querer um cancelamento dele? Poderia. Igual a maioria das mulheres fazem. A maioria das mulheres querem. Mas a palavra de Deus diz que nós mulheres não podemos ser caluniadoras, mas sóbrias. Sabe por que ele fala sóbria? Ah, é da bebida alcoólica também. Mas ele fala do sóbria aqui é porque a nossa raiva tira a nossa função cognitiva. Vocês sabiam disso? O ódio que a gente sente. Como a gente nós somos detentoras da sabedoria e a gente sabe usar as palavras muito bem, é uma linha muito tênue entre você destruir a imagem de quem já passou pela sua vida. Que dia, meninas e homens aqui também, que dia que vocês já me viram destruir
a imagem de quem já passou pela minha vida. Nunca. Nunca. No último discipulado, meninas, que bom que vocês estão aqui. Nossa, Polly, como eu precisava ouvir isso. Amém. No último discipulado, a Cris estava. Quem tá aqui? Acho que a Idalice estava também. Não sei se a Idalice entrou. A Cris, elas me viram contar a história de um romance que eu vivi. E como acabou o romance. E eu falava ali para as meninas, que bom, né? Que bom que ele tá bem, que bom que ele tá feliz. Aconteceram coisas, porque eu não era a mulher dele, eu não era a esposa dele. Deus estava só, aconteceram coisas ruins, porque se tivesse sido só bom, eu tava casada com ele, né? Eu falava ali naquele dia, que bom que não fui eu, que bom que ele tá feliz. E as meninas me olharam assim, meu Deus, com tudo isso que aconteceu com você ainda tá falando assim? Sim, sabe por quê? Porque a gente precisa de ter maturidade para saber. Tive um desconforto com outra amiga sua que ficou neutra. Tive um desconforto com uma amiga sua, você ficou neutra. Sim, a gente não pode caluniar ninguém. É verdade, lembra? Não fiquei neutra não. Eu disse pra você que eu gostava dela, eu disse pra ela que eu gostava de você, que não era pra nenhuma falar da outra pra mim. E eu falei isso mesmo. Olha, eu gosto dela. Da mesma forma que eu falei pra ela, olha, eu gosto da Amanda. Não vai adiantar você falar mal da Amanda pra mim. Ela ficou chateada porque eu falei isso pra ela. Ali deu uma baladinha na amizade. Mas ela, às vezes a gente quer cancelar a pessoa porque a gente teve um desconforto, né? E eu falei pra Amanda, eu falei, Amanda, eu gosto muito dela. E eu não vou. Eu acho que o que vocês viveram é de vocês. Eu acho que tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Eu não tenho como tomar um partido, porque eu gosto das duas. E eu não vou perder minha amizade nem com você, nem com ela, tomando um partido. E vocês têm que resolver isso. Foi isso que eu fiz no dia, né? Na época. E pronto, eu fiquei neutra mesmo. Porque a gente não pode caluniar outra pessoa. A gente tem que sempre entender que outra pessoa tem um lado dela. Ah, esse sem caráter. Nossa, então o mundo é feito de gente sem caráter. Assim, só tem gente sem caráter no mundo. Ninguém é tão sem caráter assim quanto vocês imaginam. Será que é sem caráter mesmo? É porque a gente quer as coisas de Deus e a gente não para de falar mal de quem está do nosso lado. Não para, a gente acha que é só a nossa dor. Vocês sabiam que isso é feito até para poder te seduzir? A dor, a ira, a raiva, sabe? As coisas que acontecem com você, elas estão sendo feitas para te seduzir. Ontem eu conversei com uma mulher que ela é casada e a gente estava em uma ligação de vídeo, uma colega, uma amiga minha, e eu tava dando umas instruções, meu Deus, pra quê, Senhor? Por que, Deus? Porque eu sou o tipo, eu já sei o que eu sou a técnica de futebol. Vocês vivem marcando naquela trend, né? O técnico, por que você é solteira e fica dando instruções para casais? Meu amor, é porque o técnico não joga, o técnico só ensina. Vocês estão marcando demais nisso, gente, eu tô vendo. E aí, ela me ligou para pegar algumas instruções e a gente conversava ali e eu falava para ela coisas nesse sentido, que a gente precisa de cuidar dentro de casa, que os nossos olhos, eles precisam de estar voltados para as coisas do Senhor e que a gente não pode se distrair de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque o mundo quer isso. O mundo quer que você se distraia com a sua dor. Ele talvez, ele faz com que você ache que o teu marido não é aquilo ali, não é tão bom o suficiente. Sabe o que eu disse pra ela? Diminua as suas expectativas. Diminua. A vida real, ela não é nem de longe o filme de romance que vocês assistem. Eu não sei. Vocês ficam no limiar entre filme de romance demais ou Xvideos. Pelo amor de Deus, a vida não é nenhum nem outro. A vida não é Xvideos e a vida não é um romance. A vida é o que é. A vida é a vida acontecendo. A vida é agora, quando você vai servir um café da manhã. Você vai servir café da manhã para sua casa, você vai servir como?
Eu tô aqui com vocês, eu já escutei aqui, eu vou contar o que que é a vida, tá? A vida real. Vida real é o seguinte, minha mãe tá trabalhando. Vocês sabem que agora ela tá trabalhando no Covid. Ai, meu Deus do céu. E eu vou contar algumas situações que estão acontecendo real, nesse exato momento, enquanto eu tô aqui com vocês. A minha mãe, meu padrasto está com Covid, mas ele pegou Covid trabalhando também, que ele trabalha em um hospital. E ele tá isolado. A minha casa, não se preocupem, a minha casa é muito grande. Então, quando a gente desconfiou que ele estava, né, com Covid, a gente saiu correndo, assim. Ele e minha mãe saíram correndo, minha mãe mudou de quarto, foi para um dos quartos de hóspedes aqui de casa. Então, ele tá no quarto dele, no escritório dele, e a gente tá mais pra cá da casa, na parte de cima, no andar de cima. E aí, ela pegou e todos os dias, eu vou contar o que é vida real, olha aqui, presta atenção. Ela senta no chão do corredor, afastada. Ele fica lá na cama deles. O quarto deles, eu acho que o quarto da minha mãe, do meu padrasto, só pra vocês terem ideia, tem mais ou menos 30 metros quadrados. É o maior quarto da casa, é muito grande. Eu tô falando sério, o tamanho de uma kitnet, o quarto deles. E ela senta no corredor, aí dá pra ver ele só um pouquinho assim. Aí ela senta no chão. Tem dia que ela senta no chão, tem dia que ela senta numa cadeirinha que ela colocou lá do lado, uma cadeira, e ali ela come com prato, com a mão, e assim, todos os dias. Tem 10 dias que minha mãe tá fazendo isso, pra ele não comer sozinho. Isso é vida real, bebê. Isso é vida real. Eu não vou filmar eles, porque isso é uma particularidade deles. Eu não vou mostrar a vida real aqui pra vocês, não. Sabe, isso é romance. Isso são as coisas simples, porque o simples importa. O meu padrasto não almoça sozinho. Minha mãe tá ali, sentada no chão. A minha casa tem, a mesa da minha casa, eu tenho, só aqui na casa da frente são 2 mesas. Aqui tem uma mesa de vidro gigantesca, lá de baixo ainda é maior ainda. Sabe, a família inteira aqui, ela pega o prato de comida e ela senta no chão, no corredor, no meio do corredor, para ele ouvir a voz dela enquanto ele tá se restabelecendo. Isso é vida real. Eu tô aqui, se eu observar que ninguém levou comida para ele, eu faço ali uma comida, coloco uma máscara e deixo no escritório. Eu não entro no quarto dele, eu acho perigoso. Ah, Poliana, você já pegou Covid, gente, mas já tem 7 meses. Se tivesse aí 1, 2 meses, eu entraria lá, mas eu tô meio sem coragem. Coitado, eu falo com ele de longe. Eu coloco ali, ó, um prato de comida para ele comer, um café da manhã, enquanto minha mãe não chega. Pois minha mãe serve outra coisa para ele. Poxa, a pessoa não pode sair do quarto, ele tá, né, enfermo, ele tá sem sintomas. E aí eu sei que vocês vão criar polêmica nisso. Ele tomou vacina e a gente dá graças a Deus por isso, me desculpem vocês. E ele tem muitas comorbidades. Eu sei que é uma roleta russa, eu sei que ele poderia ficar assim, a gente nunca vai saber, né? Mas ele tomou a vacina, porque ele trabalha em área de saúde. Ele tá bem, ele teve 3 dias de tosse, um pouco de comprometimento pulmonar, que foi só o pico pra gente descobrir que ele tava com Covid, entende? Ele não tem sintoma nenhum mais. Enfim, ele tá bem, a gente tá só esperando a quarentena dele passar mesmo, pra gente soltar ele na selva. A gente fala que vai soltar ele na selva, coitado. E é isso que é vida real. Enquanto eu estou conversando com vocês, tem outra coisa que tá acontecendo. Vocês sabem que meu avô, ele precisa de ajuda. O marido da minha tia, note, vamos lá, não é o meu tio, ele não é meu tio de sangue, ele é só o marido da minha tia, porque aqui em casa nós decidimos que as mulheres, é perigoso, gente, a gente tá fugindo dele, aqui a gente tá, se a gente passou uma fita isolante nele ali, mas a gente tem cuidado, a gente sabe como agir. Algumas pessoas já pegaram Covid aqui em casa e ninguém que pega Covid passa pra ninguém porque a gente sabe como agir. A pessoa fica 20 dias isolada, a gente vai fazer o quê? Melhor ela ficar isolada que todo mundo pegar Covid, né? E aí, o marido da minha tia, ele está agora, eu tô ouvindo a voz dele, não sei se vocês conseguem ouvir, ele tá ali trocando a fralda do meu avô.
A Maiane, ela acordou mais cedo para fazer o café e fazer a gemada do meu avô. Vocês têm noção do que é isso? Ele é o marido da minha tia. Porque nós decidimos que as mulheres não iriam trocar o meu avô, pelo menos por enquanto. Só se ele ficasse assim, sem função cognitiva nenhuma. Porque a gente acha, né? Somos nós mulheres. A única mulher que troca o meu avô é minha mãe. Porque ela é filha mais velha e ela tem autoridade para isso. Então a gente deixa quem troca o meu avô é minha mãe. A minha tia também troca, que é a outra filha dele, as duas filhas. E o meu tio, que é o marido dessa minha tia. Mas ele tá mais aqui e ele quem troca. Ele acorda 5 e pouco da manhã para trocar o sogro. Para trocar o sogro. Isso é romance. Isso é romance. Esse é o romance da vida real. Isso é o que importa. Vocês acham que no dia do juízo final, eu falei para ele esses dias, Evander, que é o nome do meu tio Evander, no dia que você chegar e se apresentar diante do Senhor, esses dias serão contabilizados. Se eu tô aqui no devocional com vocês e eu escuto que não tem ninguém lá embaixo, eu desço, eu faço café, eu faço chá, eu tento providenciar alguma coisinha sem ser o pão, né? Tento providenciar, vejo se tem um cuscuz para fazer, uma tapioquinha, se tem algum bolo para colocar ali para servir, se tem algum pão de doce para deixar ali, né? Para ver que quem chega come, porque o primeiro que volta para casa já traz o pão de sal. Então, assim, é isso que é o belo, o justo, o moral. É isso que é a vida acontecendo. Vocês acham por quê? Por que meu avô tá nessa situação? Meu avô perturbou a vida inteira. E agora a família inteira precisa de parar para servir ele. Vocês sabiam que meu avô era alcoólatra de quebrar a casa? Quebrar real. E eu falo isso sem o menor víscera, sabe? Não tinha cadeira na minha casa porque ele quebrou todas. Quando a minha mãe era jovem, até minha mãe casar, não tinha copo, não se podia ter copo nessa casa, não se podia ter talher, não se podia ter nada, porque tudo que tinha ele quebrava quando ele estava alcoolizado. Hoje na minha casa não entra bebida alcoólica. Ele magoou a família inteira, ele feriu, ele trouxe feridas para minha família. E ao invés da minha família jogar ele na sarjeta, eles acolheram ele quando ele mais precisava. E hoje meu avô tem Alzheimer. Hoje meu avô tem demência. Ele não sabe tomar banho só. Ele não sabe comer só. Ontem na hora do almoço, minha avó virou para ele e falou assim: Elcio, senta pra almoçar que eu tô fazendo o seu prato. E minha avó tem 81 anos, viu? E ela tava ali fazendo o prato dele de comida, que é ela que faz. E ele tava na minha frente. Eu falei: vozinho, senta. Aí ele: eu posso sentar nessa cadeira aqui, que era de frente comigo? Eu falei: vô, você não gosta de sentar nessa cadeira. Você pode sentar, mas você não gosta. Se você sentar pra comer aqui, você não vai saber como você vai fazer. Aí ele: eu quero a minha cadeira. Aí ele virou assim: eu sento nessa? Falei: não, você senta naquela ali, na outra. Aí ele: é mesmo, eu sento na outra. Pegou, sentou e comeu. Porque a gente sabe que se ele senta numa cadeira diferente da que ele tá acostumado, ele não consegue comer. Vocês sabem que o paciente com Alzheimer, ele precisa de fazer exatamente as mesmas coisas nos mesmos lugares. Então, eu tô dizendo pra vocês que o que o nome disso? Isso é romance. É isso que é romance, é isso que é vida real. Vamos lá, coloca aqui. Obrigada, meninas, eu tô vendo vários comentários aqui, tá? Só continuei falando pra não perder as coisas que estavam no meu coração. Eu vou finalizar já, mas eu quero que vocês escrevam uma coisa no chat pra mim. Vou diminuir as minhas expectativas. Escreve isso, porque a gente precisa escrever, a gente precisa falar. Diminua suas expectativas. A vida real é isso. A vida real é olhar a dor humana e ver onde se encaixa o teu cuidado, sabe? É ver aquilo ali, é não denegrir, é não caluniar. Eu não vejo minha família caluniar meu avô. Eu não vejo. Ele merecia. Eram coisas que ele merecia.
Eu não vejo a minha família destruir, sabe, a imagem dele. Vou diminuir as minhas expectativas. E eu falo isso sobre as relações humanas, não sobre Deus. Porque às vezes você espera o marido com romance, você espera assim que o marido chegue cheiroso, com flores, que te leve pro cinema, ou que você sabe que sua mãe faça um café da manhã para você, que te dê um beijo, que diga que te ama. Diminua suas expectativas, porque a vida real é isso. A vida real é quando você precisa entrar na dor humana e você precisa zelar, cuidar, proteger e amar. É isso que é a vida real. Você sabe por que hoje a gente tem tantos divorcios? Tantos divorcios porque parece que as mulheres vivem no mundo da fantasia, do Alice no País das Maravilhas. Ah, não, o meu marido é um grosso. Grosso por quê? Grosso de quê? Esses dias uma pessoa virou pra mim e falou assim: eu tô muito assim porque o meu marido não tem tanta presença física com as crianças. Eu diminui suas expectativas, querida. A função do seu marido é trabalhar. Pra que você quer presença física? É porque eu acho que ele precisa ter mais, ficar mais com as crianças. Peraí, no dia ele vê os filhos, eles são casados. Vê. Peraí. Quem que bota que hora que ele chega? Chega umas 7 horas, 8. E quem que bota as crianças para dormir? Ele. Falei, tá bom. Diminui as suas expectativas. Você trabalha? Não. Então você cuida das crianças no dia e bota as crianças para dormir e leva dinheiro para dentro de casa. Diminuam a sua... Isso aí que esse povo fala hoje em dia. O pai tem que ficar o tempo todo com as crianças. Gente, diminui suas expectativas. Eu vou ler um caso aqui que uma seguidora tá falando. Meu sobrinho está internado e os pais têm que trocar de manhã e de noite. Eu saio do meu serviço, troco com o meu irmão e fico com a minha sobrinha para ele ir. Temos que fazer sem pensar em algo em troca. Isso é romance. É isso que é a vida real. Mais nada. Não é mais nada. É isso que importa no final das contas. Essa historinha aqui de Instagram, que não sei o que. Gente, chega, já deu, vamos amadurecer. Porque se você não amadurecer agora, 3, 2, 1, amadureceu, sua vida vai virar um fiasco. Nada vai começar a fazer sentido para você. As coisas vão acabar, sua vida vai ser destruída por uma imagem que não existe. A vida real não é esse conto de fadas que te contaram. A vida real é isso. É você chegar podre do trabalho. Minha mãe chega podre do trabalho e vai dar banho no meu avô. Porque meu tio não sabe dar banho no meu avô, coitado. Realmente, ele falou, eu não sei como eu vou fazer. Eu não tenho ainda essa didática. Minha mãe é treinada para isso. Minha mãe não, só troca a fralda para ele não ficar, né? Meu tio troca a fralda, ajuda ele no café da manhã. Já minha mãe chega de uma noite inteira acordada, porque na enfermagem não se dorme, literalmente não se dorme. Ela tem 1 hora de descanso só, literalmente 1 hora. Então não se dorme. E ela chega, vai dar banho, vai trocar a fralda de novo, só para ele, né, da noite não ficar ali sujo. Então ele troca, dá ajuda no café da manhã. Quando minha mãe chegar, né, cuida dele ali melhor. Dá banho, isso é vida real, isso é romance. Depois que ela faz isso, ela sobe, senta no corredor e toma café da manhã com o marido dela. Isso é vida real, gente. É isso que importa. No final das contas, é da porta para dentro. Vocês estão achando o quê? Sabe, diminuir. Eu acho que se a gente tomar um chá de consciência e diminuir as nossas expectativas e saber que a vida é real, são coisas de verdade, são coisas reais e que o simples faz a diferença e que o detalhe faz a diferença. Ali hoje tá todo mundo batendo um cadinho de prosa, tá ali a Maiane, que eu tô ouvindo a voz dela, minha avó, meu tio, meu avô, tá todo mundo conversando, contando o quê, não sei, todo dia assim, contando algum caso, alguma história que viram na televisão, vida real, na cidade de alguém, e ppp, eu já me junto ali com o meu clã,
pra gente rir um pouco, pra ver meus véi. E ali a gente já se diverte todos os dias. E ali meu avô começa a rir do nada, sem ter nada pra rir. E a gente já ri porque ele tá rindo abobado de nada. E é muito engraçado. E todo dia assim, isso é a vida acontecendo. A gente precisa diminuir nossas expectativas em relação ao mundo e começar a olhar para dentro de casa e começar a ver que o dia a dia importa. O dia a dia importa. E é isso que vai fazer diferença. Sabe o que é o extraordinário? Chesterton dizia, o extraordinário real do mundo. Gente, não é o seu emprego, não é a sua viagem. Nossa, isso é extraordinário. Não, não é extraordinário. Sabe o que é extraordinário? O homem comum, com a mulher comum e os teus filhos comum. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que a partir de hoje os seus sonhos sejam mais simples. Eu falo isso com Deus direto. Oi, Deus, os meus sonhos são tão simples. Eu não sonho com coisas que vocês sonham. Ixi, quase que eu quebro meu copo de chá. A partir do momento que eu entendi que Deus muda histórias através da simplicidade, os meus sonhos passaram a ser muito simples. E a minha oração hoje é para que os teus sonhos sejam muito simples. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos alcance com a tua graça e com a tua misericórdia. Hoje foi um dia para a gente se chacoalhar e se instalar na realidade. Nos coloque, Senhor, em um lugar de simplicidade. Que os nossos sonhos sejam sonhos simples. Que a nossa vida seja uma vida de verdade. Que as nossas expectativas, elas não sejam no homem. Que quando a gente vê as coisas do dia a dia, a gente tenha sim expectativas diminuídas. Pai, a minha oração é para que as nossas expectativas estejam arraigadas no Senhor e na força do teu poder. Nos alcance aqui, nesse lugar. Que quando o Senhor se inclinar para a humanidade, que o Senhor veja o nosso coração apto a cuidar, zelar e proteger. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que os teus sonhos sejam sonhos simples, que a tua vida seja vida simples e que o teu romance seja um romance simples, porque quando a porta fecha, é só isso que importa. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui de novo no nosso bate-horário, no nosso bate-lugar, para fazer a nossa bate-coisa, que é estar em adoração a Deus. Hoje é dia do Senhor, hoje é domingo, se prepara, vai para a igreja. Ó, já tô até de cabelo lavado, pro cabelo secar para na hora do culto, né? Porque a gente tem que ficar bonita pro Senhor, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã.